Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. É com grande alegria que damos início ao 2º Congresso Internacional de Para-Herbanologia, realizado pela Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, ACIPEC. Teremos agora o pronunciamento do professor Walter Almeida, coordenador da instituição e da coordenadora do Colégio Técnico Científico da ACIPEC, professora Virgínia Sibon, que fará a apresentação do número 2 da revista Reurbanizator. Por favor, professor Walter, professora Virgínia. Bom dia a todos, para quem a gente não cumprimentou ainda. E, inicialmente, a gente quer agradecer a presença de todos, né? Tanto o palestrante como os demais participantes, e ao mesmo tempo que vocês sejam bem-vindos, né, a esse evento que é o 2º Encontro Internacional de Para-Reurbanologia, promovido pela ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Um detalhe que é o seguinte: como nós estamos transmitindo via Facebook, vai para o YouTube, e tem também pessoas que talvez não tenham uma familiaridade muito com a Conscienciologia e com a Para-Reurbanologia, nós diríamos que a Para-Reurbanologia é uma especialidade de uma ciência que é a Conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência, desde a situação de princípio inteligente ou princípio consciencial até a fase de maturidade da consciência, dentro dos aspectos cosmoéticos, de max fraternismo e assim por diante. E a para-reurbanologia seria, então, uma moeda que possui duas faces. Uma face dessa moeda seria o aspecto da reurbanização extrafísica. E o que é a reurbanização extrafísica? Seria uma condição de melhorar os ambientes extrafísicos que são habitados por consciências que já morreram, que já dessomaram, com um padrão de pensamento e sentimento e de ações muito patológico. Então, a reurbanização extrafísica seria o encaminhamento dessas consciências dentro de uma nova oportunidade evolutiva. Então, uma das faces da para-reurbanologia seria a reurbanização extrafísica. E a outra face seria o reflexo, seria então todas as causas que ocorrem com a sociedade planetária em decorrência dessa situação da reurbanização extrafísica. Então, de um lado da moeda é o extrafísico, do outro lado é o intrafísico. Ambos têm uma relação direta e um é consequência do outro, ok? Então, a gente agradece novamente a presença de todos vocês e vamos passar agora a palavra para a professora Virgínia, para ela dar um apanhado geral sobre a revista Reurbanizator, ok? Bom dia novamente. Eu venho aqui com muita alegria para apresentar, então, o volume 2 da revista Reurbanizator, onde a gente encontra 8 artigos de pesquisa, trabalhos inovadores na área da reurbanização extrafísica, da reurbanização intrafísica e mesmo na área de pesquisas da atividade para-reurbanológica APROCIM, que é realizada aqui na ACIPEC desde 2003. E também venho aqui para falar que todos receberam um conjuntinho, um kit de folders com os eventos que a gente vai ter já em 2020, né, para que vocês se programem e estejam aqui junto com a gente, aprendendo mais, pesquisando mais, discutindo mais. É um prazer muito grande, eu agradeço a presença de todos e a gente então vai iniciar o congresso. Muito obrigada, viu, pessoal? Bom, agora
teremos a apresentação da conferência. Ciclo Reurbanológico Setorial com o professor Walter Almeida. O professor Walter Almeida é médico com especialização em homeopatia, licenciado em Química e Ciências Biológicas, voluntário da ACIPEC, aproximador desde 2003 e tenepsista desde 2005. Professor Walter, por favor. Olá. Alô, tudo bem? Bom, então, só lembrando uma coisa que eu acho muito importante, né? Em todo o encontro científico, em toda a linguagem científica, o que é importante é a simplicidade. E a gente vê até no Face, tem lá uma máxima da simplicidade. A simplicidade é a maior sofisticação que a pessoa pode ter na vida. Então, mesmo na linguagem científica, né, a gente tem que ter uma certa simplicidade no sentido de fazer a abordagem necessária para que haja o entendimento correto, principalmente quando se refere à consciência, não é? Bom, falando em ciência e falando em para-reurbanologia, falando em reurbanização extrafísica, falando em transição planetária, mudança de patamar evolutivo da consciência, quando a gente fala sobre isso, o alvo de pesquisa é enorme, porque assume a grandeza de um planeta, o planeta Terra. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, o pesquisador, de um modo geral, ele procura criar um modelo que represente essa grandeza universalista para que ele possa realizar as suas pesquisas ao modo de um mini laboratório. Então, a ACIPEC, já desde 2003, vem trabalhando esse contexto de criar um mini laboratório dentro da pesquisa da para-reurbanologia, ou seja, da pesquisa das reurbanizações extrafísicas, como é que elas se processam, qual a melhor maneira da gente ajudar, e também do reflexo na sociedade intrafísica. Então, a CIPEC sempre se preocupou dentro desse tema de pesquisa. Então, o que ocorre? A CIPEC, desde 2003, criou um mini laboratório para se pesquisar a para-reurbanologia. E quando a gente começa fazer uma pesquisa desse nível, a gente começa a entender que há necessidade de você criar novas realidades ou novas verdades relativas de ponta, para que você possa explicar o fenômeno ou fato ou parafato que você está pesquisando. Então, a ACIPEC, e o próprio nome diz, Associação Internacional de Pesquisas, então a ACIPEC pesquisa. E pesquisa são coisas novas, coisas diferentes, que causam impacto, que causam até um certo transtorno para alguém que acessa, porque não conhece, não tem ainda uma sinapse para entender o alcance da pesquisa que é feito. Então, pesquisa é isso. E a gente ficou muito grato, porque nesse evento aqui nós temos grandes temas de pesquisa. Veja que vocês não vieram à toa aqui trazerem suas pesquisas. Por quê? São temas totalmente ainda não pesquisados, não aprofundados, e vocês trouxeram para serem discutidos nesse evento aqui, e a gente agradece muito, e a gente sente que podemos fazer um trabalho bastante interessante. Bom, então, para se estudar a reurbanização extrafísica planetária, o que a gente criou nesse mini laboratório? A gente criou um setor, tá, que a gente chama um setor holopensênico. É uma região geográfica que a gente colocou como alvo de pesquisa. Mas qual região geográfica? Uma região que tem uma carência assistencial, que seja um ambiente extrafisicamente degradado, que seja um ambiente carente de assistência. Nós precisávamos desse modelo de laboratório.
Então, nós escolhemos um setor que nós vamos transcorrer durante a apresentação, e nesse setor nós estudamos quanto demorou, qual foi o tempo necessário para que esse setor apresentasse graus de reurbanizações extrafísicas e refletindo no intrafísico. Então, esse tempo de início e final de reurbanização desse setor, a gente chamou de ciclo para-reurbanológico. Porque a Terra, o planeta Terra, tem o seu ciclo para-reurbanológico, que é muito maior, a gente sabe disso. Desde 1100 que a reurbanização acontece no planeta de maneira mais simples, mas vem crescendo em complexidade, em tecnicidade e assim por diante. Mas o nosso ciclo foi pesquisado dentro de um setor escolhido especificamente para essa pesquisa. Ok até aí? Então vamos lá. Qual o objetivo desse trabalho, então, da apresentação desse artigo? Gerar reflexões, porque a reurbanização só acontece se houver assistência. Não dá para se reurbanizar passando o trator no extrafísico, vai trazendo para cá tudo que não presta. Não é assim. A base da reurbanização extrafísica é a interassistencialidade, é o max-fraternismo. E principalmente aquelas consciências, né, com os réus. Vou até trocar o significado. Com os réus seriam as consciências removidas, vamos dizer assim, do que reurbanizadas. Removidas daquele local e levadas para outro ambiente mais adequado para a sua evolução. Então, nós temos que sair do senso comum de reurbanização extrafísica, que é a remoção compulsória das consciências patológicas. Não é bem assim, né? É um ato interassistencial, max fraterno, das consciências que trabalham o processo da reurbanização em alto nível. Então, é um procedimento max fraterno, de oportunidade, de continuidade evolutiva dessas consciências. Então, vamos sair do senso comum da Reurbex, né? E tudo isso a gente observou dentro desse mini laboratório de pesquisa, correto? Também um dos objetivos é apresentar essa nova VERPOM, que é o ciclo para-reurbanológico. Como é que funciona isso? Mas veja bem, quando a gente coloca um modelo de pesquisa, um setor, que a gente chama setor holopensênico de pesquisa, é uma pesquisa multidisciplinar. Então, reurbanização extrafísica não é esse senso comum de só sair fora do corpo e fazer assistência. Não, é um estudo, é uma pesquisa, é um procedimento multidisciplinar. Por quê? Porque envolve aspectos sociológicos. Qual o nível de interação das consciências que moram naquele setor holopensênico que nós escolhemos para fazer a pesquisa? A parasociologia, ou seja, as consciências extrafísicas que participam desse setor holopensênico, qual é o nível de relação dela? É uma relação assediadora? Não? Que tipo de relação ela tem? O próprio conceito de para-reurbanologia, de politicologia. Olha, reurbanização extrafísica e o reflexo no intrafísico tem tudo a ver com politicologia, com parapoliticologia. Tem tudo a ver com proexologia, direito, direitologia, paradireitologia. Cidadania convencional tem a ver com cidadania multidimensional, com ciclologia, com administração pública e um termo novo que a gente acessou dentro dessa pesquisa, que é a para-administração pública, que não existe até agora, esse termo de para-administração pública. Nós vamos ver também alguma coisa em cima desse trabalho. Então, essa pesquisa que a gente fez é uma pesquisa multidisciplinar.
E com isso a gente espera colaborar com o estudo da para-herbanologia, compartilhando ideias, vivências e principalmente com a interassistência. Não dá para você pesquisar a reurbanização extrafísica sem promover a interassistência. E a CIPEC também, dentro da sua pesquisa, foi a primeira instituição a criar, a elaborar uma técnica energética grupal para-herbanológica, específica para trabalhar a para-herbanização, ou a reurbanização extrafísica, e trabalhar também junto com a política, com a parapolítica, com a parasociologia. Então, a CIPEC é uma das únicas instituições que criou, né, essa atividade pioneira planetária no sentido de desenvolver essa técnica energética grupal para-herbanológica. E por que é multidisciplinar? Porque o saber, ele não faz parte, não é propriedade de uma linha de conhecimento só. O saber, ele está disseminado em todo o conhecimento da humanidade, desde a história da humanidade. E quando você entende assim, a ciência que você está exercendo é a chamada ciência universalista. Porque se você exercer uma ciência que você acha que a verdade só está na sua ciência, ela deixou de ser universalista. Mas se você entender que as suas verdades como ciência está contida na história da humanidade, então a tua ciência é verdadeiramente universalista, correto? Bom, como é que ocorreu toda essa pesquisa aí? Então, é uma pesquisa que tem muito a ver com a vivência do voluntariado aqui na CIPEC, tá? E esse voluntariado acabou dentro do Mater Pensene. Mater Pensene quer dizer, é o objetivo maior da associação. Então, o objetivo maior da associação é estudar a para-herbanologia na ótica da parasociologia. É estudar a reurbanização extrafísica e o reflexo no intrafísico e no viés da sociedade extrafísica, ou parasociologia, tá? Para isso, gente, para essa pesquisa, nós participamos semanalmente durante 16 anos, né, tendo como base esse ano de 2019. Então, desde 2003, a gente vem participando semanalmente dessa atividade que a gente chama APROCIM, que é a atividade pró-conexão interassistencial multidimensional. Então já tem 16 anos que semanalmente todos nós vemos aqui para o Aproximarium e nós realizamos essa atividade energética para-herbanológica grupal, ok? Bom, tudo isso que a gente vai falar é óbvio, vocês não devam acreditar em nada, mas ter as suas vivências, analise, ver se tem lógica, coerência e tenham as suas conclusões, tá? O panorama planetário atual entre a relação de pessoas carentes de assistência e pessoas em condições de assistir. Qual é a relação que vocês acham que existe no planeta atualmente? É óbvio que as consciências intrafísicas, consciência quer dizer consciências intrafísicas, que têm condições de assistir, é a minoria. Assistir num nível mais satisfatório é a minoria. Mas aquelas consciências intrafísicas ou pessoas carentes é a maioria. Então, já é um fato para a gente pensar, poxa, se tem um número muito grande de consciências carentes e uma minoria de consciências que assistem, como é que a gente pode melhorar essa relação? É a primeira reflexão, tá?
Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que esse panorama planetário exige o desenvolvimento de novas maneiras de se promover a assistência a nível policármico. Se tem pouca gente para assistir e muita gente para ser assistida, nós temos que desenvolver uma técnica que atinja o maior número possível de consciências carentes. Não adianta você fazer carreira solo, sozinho. Você não vai conseguir assistir todo esse povo sozinho. Então tem que haver uma técnica onde você possa atingir o maior número possível de consciências para serem assistidas. Então, naquele setor holopensênico que nós escolhemos, que está lá no laboratório sendo estudado, nós temos que exercer uma técnica para que essa técnica assista o maior número possível de consciências daquele setor. Correto? Então, de uma maneira geral, a ACIPEC criou e procura manter o holopensene coletivo interassistencial. Coletivo e interassistencial. De modo a permitir a convivência homeostática na sociedade terrestre, principalmente quanto ao número de consciências reurbanizadas, ressomadas ou não, tá? Dentro dessa busca de uma técnica que abranja um número maior de consciências assistidas, nós chamamos, dentro do universo do estudo da origem das pesquisas, do conhecimento, nós chamamos de paratecnólogo, aquele pesquisador ou a paratecnologia como uma condição cosmoética de buscar novas técnicas conscienciológicas, especialmente voltadas à interassistencialidade, no caso planetária, policármica. Então, daquele setor holopensênico surgiu a seguinte questão: como é que a gente pode desenvolver uma nova técnica conscienciológica voltada para a interassistencialidade que abranja o maior número possível de consciências a nível planetário? Então surgiu a proposta, tá, da gente trabalhar com conceitos de natureza sociológica, parasociológica, administrativa, para-administrativa, energética, todos fundamentados na cosmoética. Tá? Então, buscando uma técnica que seja executada por consciências intrafísicas e consciências extrafísicas, tá? Com o objetivo de orientar os passos no estabelecimento de um projeto para-herbanológico na interassistência a determinado bolsão holopensênico. E dentro desse bolsão a gente estudou o tempo gasto para a reurbanização desse setor, completando assim o ciclo para-herbanológico dessa região geográfica. Ok? Bom, o que a gente observou também, que é importante, por que a gente sempre fala, a gente precisa assistir à sociedade planetária, a gente precisa desenvolver um procedimento assistencial cosmoético, fraterno. Por quê? Porque as pessoas que vêm para o planeta Terra, a gente observou, isso aqui é uma Verpom também, não existe esse conceito de rede interativa de PROEX, que é um conjunto de programações existenciais sequenciais e progressivas, qual um revezamento proexológico, que é elaborado por diferentes consciências extrafísicas, que pode ser feito no mesmo curso intermissivo ou em diferentes cursos intermissivos, mas que tem um continuismo entre si, que uma PROEX tem a ver, uma programação existencial tem a ver com a outra, de maneira a desenvolver cosmoeticamente áreas do conhecimento humano e potencializar a consecução do ciclo para-hernomológico planetário. Eu vou tentar dar um exemplo. Uma rede interativa de programação existencial. Houve
no passado, o estudo, a descoberta do raio-x. Então, o raio-x é uma instrumentação, resulta numa imagiologia biomédica, que a pessoa pode ter um diagnóstico mais assim preciso do quadro patológico dela. O raio-x. Em cima, então, suponhamos que uma consciência extrafísica elaborou essa programação existencial. Eu vou lá na Terra e eu vou desenvolver um estudo, que eu estava comentando com ele aqui, com o Goddard, vou desenvolver um estudo sobre o raio-x que possibilite um diagnóstico das imagens radiológicas para que a gente tenha uma noção melhor da patologia. O Goddard vai voltar, eu estava conversando com ele, ele vai voltar na próxima para estudar a neurociência, ele comentou, ou neurologia, ou coisas desse tipo. Então, veja só, ele já está fazendo a programação dele aqui. O Röntgen, que descobriu o raio-x, ele fez a programação dele, e depois, em cima da programação dele, vieram outros exames dentro da imagiologia biomédica, ressonância magnética, ultrassom, em cima daquele conceito que ele deixou. Então, é uma rede interativa de programação existencial, que pode ser feita por uma só consciência no mesmo curso intermissivo, por várias consciências no mesmo curso intermissivo, ou em cursos intermissivos futuros. Você vai pegando o que falta, o que deixou, o que precisa, e você vai entrando naquela fileira de PROEX dentro do mesmo assunto, e você vai desenvolvendo o processo. Para quê? Para desenvolver áreas do conhecimento humano e potencializar o ciclo para-reurbanológico planetário. Mas o que ocorre? A grande maioria vem com essa programação existencial e acaba ocorrendo o aborto proexológico. Por quê? Ele não recebe uma educação correta, porque a política educacional não está dando uma educação melhor para ele, diferenciada. Ele morre na infância porque ele vai para uma região que não tem vacinação contra sarampo e bibibi, bababá, não tem leito infantil hospitalar, ele acaba morrendo, aborta pro ex dele. Então veja só, tudo isso a gente observou nesse estudo. A necessidade de cada um de nós assistir à sociedade em todos os setores. Setor educacional, de saúde, política pública, administração pública, meio ambiente. Para quê? Para que essas consciências que vêm para cá com alta performance de PROEX possam realizar a sua PROEX. Que a gente dê condições para ela. Mas isso a gente tem que sair das páginas do livro e entrar na convivência diária com a sociedade. Sair do conto de fadas mental somático e entrar no dia a dia, no rala-rala do dia a dia. E para isso a gente está fazendo um curso aí para o ano que vem, que é a Conscienciologia na convivência diária, no tete-a-tete, naquele problema do trabalho, da família, de grupo karma. Como é que a gente faz isso? Bom, mas enfim, uma das obrigações nossa é assistir a sociedade em alto nível para que possa ocorrer a realização dessas PROEX. Estão vindo consciências com novos conceitos de política, de parapolítica, de para-administração pública, mas se a gente não ajudá-los, eles podem morrer na praia, não é? Mas enfim, então, pelo contexto da evoluciologia, a velocidade do ciclo está diretamente relacionado com a melhoria, com a reciclagem dos atributos conscienciais internos das consréus, que são as consciências, que foram removidas, reurbanizadas e nasceram no planeta. Então, à medida que elas melhoram as suas atribuições intraconscienciais, melhora a sociedade em geral. E melhora também o ciclo para-urbanológico. À medida também que elas são mais assistidas pelos cidadãos multidimensionais, nós vamos ver também o que é cidadania multidimensional.
Cidadania multidimensional é aquela consciência, tanto intra como extrafísica, que já tem uma noção, uma assunção da sua multidimensionalidade, multisserialidade e assim por diante. Tá? E vai fazer ou promover a assistência a essas consciências patológicas que estão envolvidas no processo da reurbanização extrafísica. Então, o que é que seria a cidadania multidimensional? Seria quando a consciência já entendeu que ela não pertence só a uma cidade, ela não pertence só a um país, ela não pertence só a um continente, ela não pertence só a um planeta, ela pertence ao cosmo. Então, é uma cidadania cósmica ou cidadania multidimensional. E ela assume. Não é? Uma ocasião eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, todos nós somos cidadãos multidimensionais, já nascemos cidadãos multidimensionais. Não, você só é quando você assume, quando você exerce a sua cidadania. O camarada pode morar numa cidade, mas não ser um cidadão. Por quê? Porque ele não exerce a cidadania dele. Ele só é cidadão quando ele exerce a sua cidadania. E o que é exercer a sua cidadania? É exercer seus direitos e seus deveres. Quando você faz isso, você é considerado um cidadão. Cidadão multidimensional, quando você exerce a sua cidadania multidimensional. E o que é exercer a cidadania multidimensional? Exercer os seus paradireitos e seus paradeveres. Aí você se considera um cidadão multidimensional. Quando ele assume esse papel, ele está se tornando um epicentro assistencial, universalista, cosmoético, max fraterno, e também ele entende que ele pode participar de uma técnica grupal energética para-herbanológica, para potencializar o exercício da sua cidadania multidimensional, com o objetivo, de melhorar as demais consciências, com o objetivo de melhorar os locais, os ambientes, em todas as dimensões onde ele transita, tanto o intrafísico como extrafísico, sempre em consonância com o paradireito e o paradever. Então, nesse estudo que a gente fez do setor holopensênico, do setor que é a área geográfica, nós tivemos essa postura de cidadão multidimensional, tentar melhorar as consciências que fazem parte daquele contexto social e parasocial, melhorar o ambiente intrafísico, melhorar o relacionamento entre os vizinhos que moravam naquele setor holopensênico, ou seja, procurando melhorar tudo à sua volta, correto? Bom, então está aqui a definição de setor holopensênico, é uma área geográfica, com bolsões de atmosférica pensênica carentes, tá? Então é um ambiente estigmatizado, é um ambiente que precisa melhorar. E ele vai se comportar aos moldes de um laboratório de pesquisa grupal parasociológico, com o objetivo de renovar, tá, intra e extrafisicamente, e desenvolver instrumentos de medida dos mecanismos multidimensionais que vão acontecendo e resultante da participação na técnica energética para-herbanológica. Tipo assim, olhando esse setor, pesquisando, você vai procurar entender qual é o mecanismo que ocorre ali durante o processo de reurbanização. Então, é um procedimento altamente científico, que é o que a gente chama de sair do senso comum de para-urbanização. É estudar como é que funciona esse mecanismo. Então, a gente observou e a gente teve que criar uma Verpom para explicar como é que funciona esse mecanismo. Correto? O bolsão holopensênico, então, é um conjunto, compartilhado por várias consciências, que tem uma afinidade de pensamento, de sentimento e de posturas, podendo ser positiva, patológica ou rígida.
Então, a para-urbanologia vai estudar essas técnicas e esse mecanismo. E qual o efeito dessa melhoria extrafísica na parte intrafísica. E a própria definição, né? Reurbanização extrafísica é a mudança para melhor dos ambientes doentios, com a finalidade de melhorar, de higienizar o holopensene da sociedade intrafísica, sobre as quais exerce influência antievolutiva e deletéria. Então, o que a gente observa? Que à medida que vai melhorando o ambiente extrafísico, aqui o planeta Terra pode até piorar. Por quê? O que estava ruim lá está vindo para cá. Então, de repente, você fica num contrapasso aí que você fala, o que está acontecendo? Está piorando tudo aqui? Não, não está piorando. Está melhorando. A Cris que dá um exemplo bacana. Quando você está fazendo a faxina no teu quarto, e uma pessoa entra no teu quarto, vai ver na tua cama cheio de roupa, o sapato em cima da cama e não sei o quê. É a fase da reurbanização do quarto. Mas parece que está uma bagunça geral. Mas não, está melhorando. Porque o guarda-roupa já está assumindo uma postura de roupinha amarela desse lado, roupinha branca desse. Né? Não precisa ser tanto assim. Mas para melhorar, bagunça primeiro. Piora primeiro para depois melhorar, correto? Bom, o que seria então a CONSREL, consciência reurbanizada? Tá? É uma consciência que está lá no extrafísico, de caráter patológico, paragenético, patológico, compulsoriamente. A gente precisa ser bem, fraterno para entender isso. Porque compulsoriamente parece que chega alguém lá e chuta o pessoal de lá. Não é bem assim, né? É um procedimento max fraterno, às vezes contra a vontade delas, tá? Mas são deslocadas para outras regiões, tá? Para serem assistidas. E essas CONSRELs, elas ficam lá nesse local há séculos, milênios, ficam lá. Vai ter um artigo interessante dos dois pesquisadores de fora que vão falar sobre patologias dessas CONSRELs, né? E então vai se entender melhor a importância, porque tipo assim, você vai deslocar essas consciências desses ambientes. Mas cada CONSREL tem um padrão patológico diferente da outra. Ela precisa de uma assistência diferenciada da outra. Então tem que ter equipes especializadas para tratar as várias patologias que essas CONSRELs apresentam. E veja que interessante. Essas CONSRELs, elas vão ser encaminhadas para renascer aqui no planeta Terra, ou vão para uma comunidade extrafísica receber tratamento, ou vão ser encaminhadas para nascer em outros planetas. Agora veja bem, como é necessário se estudar esse processo da reurbanização extrafísica. Elas vão nascer aonde? Em que país que elas vão nascer? Em que sociedade que elas vão nascer? Qual é a política que elas vão estar inseridas? Vai ser bom para ela ou vai ser ruim para ela? Já pensou, por exemplo, qual vai ser o impacto de um grande número de CONSRELs de alta periculosidade ressomar numa determinada região? Qual vai ser o impacto daqui 20 anos? Vão ser todos marginais? Serial killer? O que eles vão ser? Em que sociedade que eles vão estar? Qual o tipo de assistência que eles vão receber? Então, reurbanização extrafísica, o senso comum é retirar a consciência patológica do extrafísico. Não é. É um assunto seríssimo, que envolve pesquisa de ponta, envolve comprometimento, envolve abertismo, de você procurar coisas novas, entendeu? E trazer para a pesquisa, trazer para a coerência e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, será que no Rio de Janeiro não houve esse erro
de ressoma, um grande número de consciências patológicas que teve esse impacto passado, né, do aumento da criminalidade, a saúde foi a zero. Por quê? Né? Não se estudou o impacto da ressoma dessas consciências reurbanizadas? Tá. Então, dentro desse contexto, nós pegamos aquele setor que a gente está usando como modelo de pesquisa e colocamos esse setor para ser assistido numa técnica energética para-urbanológica grupal, que é a APROCEN. É a prática parapsíquica grupal que compreende o conjunto fraterno, universalista, de consciência intrafísica e extrafísicas interconectadas, cooperando na interassistência em prol das reurbanizações extrafísicas e decorrências multidimensionais. Então, essa técnica para-reurbanológica, ela serve para assistir as consréus, tanto no setor extrafísico como quando elas ressomam. E também para outras decorrências multidimensionais, como assim? Cataclismas, desastres ambientais. Então nós tivemos, por exemplo, naquela questão das barragens lá de Brumadinho e tudo mais, nessa atividade a gente recebia as consciex que dessomaram nesse desastre natural. Porque era um número muito grande. Então, elas são encaminhadas para técnicas energéticas assistenciais grupais, que possam oferecer um aporte paracirúrgico, um aporte de esclarecimento, um aporte de ectoplasmia e assim por diante, para serem assistidas. Tá? Bom, então está aí o ambiente degradado intrafísico. São áreas, né, que intrafisicamente tem degradação social, por exemplo, frequentado por prostitutas, por drogados, torturas, tiroteios, assassinatos e assim por diante. Todo mundo já viu isso aí em algum lugar, na sua cidade, na cidade de outra pessoa e assim por diante. Então são os ambientes intrafísicos degradados. Bom, quando você vai pesquisar um ambiente degradado e a reurbanização desse ambiente, a gente vai se deparar com uma grandeza para-reurbanológica que a gente chamou de vetor para-reurbanológico, ou seja, vetorização para-reurbanológica. Aquele ambiente começa a melhorar, mas ele começa a melhorar aonde? Em que setor que ele começa a melhorar? Porque ele começa a melhorar num setor, depois vai melhorando em outros setores. Então, o vetor começou ali, mas dali ele caminha para outra situação. Então, vai criar uma situação anti-estigmática, que é a melhoria desse ambiente. Tá? O que ocorre agora? Tem um artigo que o professor Losch publicou sobre amparo de função. Então, amparo de função é assim: o médico tem o amparo de função do paramédico, o engenheiro tem um amparo de função do para-engenheiro, o proexólogo tem um amparo de função que é o para-proexólogo, o consciencioterapeuta tem um amparo de função que é o para-consciencioterapeuta. O docente conscienciológico tem um amparo de função que é o para-docente. O gestor, aí já é uma pesquisa nossa. O gestor público, ele tem um amparo de função que nós chamamos de para-gestores. Então, o secretário de saúde lá da tua cidade, ele provavelmente tem um para-gestor da saúde, que é um amparador de função dele, que trabalha dentro da gestão dele na saúde. E todo administrador público tem dentro do seu contexto a para-administração pública, que é a para-administração realizada pelos para-gestores. Né? Se tem o gestor que faz a administração pública, se tem o para-gestor, ele vai fazer a para-administração pública. Isso é muito lógico. Mas, enfim,
Então, criamos esse conceito novo de para-administração pública, que faz parte da especialidade para-direitologia. A possível atividade em conjunto de consciência intrafísica e extrafísica em tarefas assistenciais de equipes intrafísicas e extrafísicas combinadas em Max Proex. Então, tem um monte de gente lá trabalhando com um monte de gente de cá para se atingir um determinado objetivo cosmoético, tá? Bom, os paragestores seriam todas as consciências que foram cosmoéticas, que trabalharam na educação, na saúde, na política, no meio ambiente, se destacaram pela cosmoética, pelo fraternismo e tal. Morre, tem que arrumar um emprego lá. Vai fazer o quê? Vai ajudar quem trabalha nesse ramo. Então, são os paragestores, correto? Então é assim, o cidadão multidimensional, dentro dessa pesquisa, vai escolher um setor, e nesse setor um bolsão holopensênico, onde ele tenha maior afinidade pensênica. Por exemplo, eu sou da área de saúde, então eu vou escolher um bolsão para eu fazer pesquisa da área da saúde, porque eu tenho maior afinidade. Vou fazer um levantamento da área de saúde, quantos postos de saúde tem em Jundiaí, qual o bairro que está mais carente da unidade básica de saúde, leito hospitalar é suficiente, leito infantil, leito para idoso, como é que está a política de saúde no meu município? Tem algum projeto de lei que vai beneficiar a saúde? Eu vou fazer esse levantamento. E esse levantamento eu vou trazer para a APROCIM, para a atividade pró-conexão interassistencial multidimensional, para fazer assistência com os paragestores de saúde do meu município. Tá? E isso nós chamamos de oficina, oficina da cidadania multidimensional. É quando você traz essa demanda assistencial para a APROCIM. E vai fazer um acompanhamento de como anda isso aí. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente veio com a CIPEC para cá, esse prédio aqui em frente estava vago, preto, escuro. 2, 3 meses depois pintaram esse prédio. Opa, já reurbanizou. Depois veio uma faculdade nesse prédio. Ficou um bom tempo a faculdade saiu, agora vai ser um hospital, uma série de conjunto de clínicas, então da área de saúde. Então está reurbanizando todo esse setor aqui, entendeu? Bom, então a oficina da cidadania multidimensional, ela vai trazer a demanda assistencial. Se for da área de saúde, é uma demanda da área de saúde. Mas o que ocorre? Na APROCIM, eu estou na minha oficina de saúde. A Cris, ela está na oficina dela de meio ambiente. O outro aproximador vai estar na oficina dela na área da educação. Então, numa mesma atividade assistencial, nós vamos fazer uma assistência para a área da saúde, da educação, do meio ambiente e assim por diante, dentro da própria APROCIM. Tá? E um detalhe só importante, a APROCIM a nível mundial, nós estamos com um projeto já de realizar a APROCIM planetária, onde a pessoa faz do país onde ela mora, ela faz no mesmo horário que nós fazemos aqui na CIPEC, depois nós trocamos informações. Por exemplo, um país, Suécia, onde a educação é, ou Finlândia, onde a educação é altamente desenvolvida. Por que é desenvolvida? Porque com o CIEX também, para gestores, ajudaram os gestores de lá a chegar nesse nível de excelência da educação. Então, são equipes de paragestores especializados em educação. Quando a gente faz a oficina, essa conexão de um aproximador aqui de Jundiaí com o da Finlândia, ele também está fazendo conexão dos paragestores da educação de Jundiaí com a equipe de paragestores da Finlândia. E eles podem, então, trazer toda a tecnologia para, educacional deles, trazer para Jundiaí. Então, fazer essa parceria extrafísica
como já ocorre no intrafísico. Um país mais adiantado envia uma equipe técnica para desenvolver coleta de lixo na outra cidade. Ao invés de pensar assim intrafisicamente, a gente pensa na questão dos paragestores, tá? Bom, então eu vou pular isso aqui. Na verdade, só voltando, nós temos uma obrigação com a sociedade. Você foi educada numa sociedade ideal, você tem formação superior, então você tem uma certa obrigação de devolver para essa sociedade alguma coisa de bom que você adquiriu na vida. Tá? Exemplo de aportes sociais que você teve. O pessoal que desenvolveu vacina, antibiótico, você tem uma gratidão por eles, porque se não fossem eles, você não estaria aqui fazendo sua ProEx. Então você tem uma gratidão com a sociedade. Diagnóstico de imagem e assim por diante, técnicas cirúrgicas, órteses e próteses, tudo isso são benefícios que você teve. Dentro da direitologia, o estatuto da criança e do adolescente, da juventude, do idoso, na educação, tudo isso você teve acesso. Então, nós temos que ter uma retribuição a essa sociedade, tá? Então, uma das retribuições é trabalhar dentro do conceito da cidadania multidimensional. E também aquilo que nós comentamos, o simples fato do planeta acolher as consciências removidas lá do extrafísico, não significa que aqui é um aterro sanitário, que vai jogando tudo que não presta lá do extrafísico, joga para cá. Não, estão vindo aqui para que sejam assistidas, né, dentro do nosso contexto. Bom, então, o setor que nós fizemos a pesquisa é o setor do bairro onde estava instalada a indústria da Vigorelli. Vocês já ouviram falar, Vigorelli era uma fábrica de máquina de costura, tá? A oficina em cima desse setor, desse bolsão holopensênico, tá? Ela colocou como foco a assistência dessa região da Vigorelli. Ela foi inaugurada em 53 e entrou em falência em 1986, a Vigorelli. O local, então, estigmatizou, foi abandonado, abrigo de usuário de drogas, prostituição, reclamação da vizinhança de violência. O processo legal trabalhista estava parado. Os ex-funcionários sem receber, sem direito nenhum, desde a falência. E nós colocamos, então, esse contexto aqui como um contexto estigmatizado. E iniciou-se a pesquisa e a assistência em 2003. Olha só, e a gente foi observar que a primeira reurbanização intrafísica só ocorreu em 2011. 8 anos de assistência para a gente ver um resultado reurbanológico nesse setor. E depois a segunda reurbanização em 2015. Então, um relato geral. Fundou a Vigorelli em 53, funcionou até 84, mais de 3.000 funcionários. Fabricava máquina de costuras, máquinas operatrizes, cinto de segurança, hidrômetros. Área total, 727.800 metros quadrados. Conjunto habitacional construído para seus funcionários. E, em 1982, entrou em concordata. Tá? Falência em 86, mais de 2.000 funcionários sem receber seus direitos trabalhistas. Como tinha um conjunto habitacional, ele foi caindo de padrão, ele foi deteriorando. Então ficou um ambiente terrivelmente estigmatizado. E era essa região que nós colocamos como um molde, um modelo, dentro de um mini laboratório para-urbanológico. Correto? Acho que dá para apagar um pouquinho a luz, só para vocês verem aí o estado
que ficou esse local aí, né? Olha só, esse é um ambiente estigmatizado. Pensem extrafisicamente quem é que está morando aí, que tipo de consciência mora aí, que tipo de espírito habita isso aí, qual o tipo de relação entre eles e a vizinhança. Você entendeu? É a mesma coisa. Atualmente pegou muito aquela moda do pancadão, que a vizinhança toda não dorme por causa do pancadão. Imagine o parapancadão que é aqui, ó, o pancadão extrafísico. Imagine a vizinhança recebendo a influência extrafísica de todo esse povo. Então nós colocamos esse ambiente como pesquisa para a reurbanização. Aqui o ambiente já mais aumentado, também deteriorizado, estigmatizado desse objeto da nossa pesquisa. Então, semanalmente, desde 2003, essa oficina recebeu assistência através da técnica energética para-urbanológica grupal, a PROCIM. Né? Depois da técnica, a gente fazia anotações, trocava relatos e aquela coisa toda. E fazíamos o acompanhamento, a evolução através de uma técnica chamada de cosmograma. Cosmograma é você olhar jornais, revistas, televisão, rádios e observar o assunto, como é que está sendo ventilado desse objeto de pesquisa. Bom, o vetor, quando é que a gente começou a observar uma mudança? Foi no vetor da política. A primeira mudança que a gente observou, o vetor pegou o quê? Pegou a política. Os políticos começaram a se interessar, falar mais da Vigorelli, precisamos resolver. Então você viu que o vetor mexeu lá. Provavelmente para gestores da política que estavam assistindo os políticos para resultar nessa condição final. Então está aqui a equipe de gestores do município, tá? A gente observou o vetor caminhando inicialmente por lá. Depois os fatos foram comprovando a questão da reurbanização intrafísica. E nós vamos passar aqui então, lógico que tudo isso tem que ser visto através do princípio da descrença, da criticologia. Não quer dizer que foi a PROCIM totalmente responsável por isso, ela provavelmente foi um dos fatores que foram importantes para a reurbanização daquele local. A gente nunca chega a dizer que foi a PROCIM que fez essa para-urbanização. Seria muita ousadia, né, pesquisística você assumir essa postura, mas é sugestivo, tá, de que tenha contribuído. Então, o que a gente passou a observar na PROCIM? Sincronicidades de fatos. Durante a PROCIM parece que eu estava projetado lá na Vigorelli. Eu passei ontem na Vigorelli, eu vi uma mudança. Então, as sincronicidades. E durante também a técnica da PROCIM, a presença de intermissivistas, estudiosas do tema de cidadania multidimensional. Não existia no planeta o conceito de cidadania multidimensional. Não existia, até a CIPEC começar a questionar e trazer e fortalecer essa ideia de cidadania multidimensional. Um outro fato que a gente acha importante é assim: o que você vai ser quando crescer? Pergunta para uma criança. Eu vou ser engenheiro, eu vou ser bombeiro, eu vou ser policial. Ninguém fala que vai ser político. Criança não fala que vai ser político. Por quê? Porque provavelmente em curso intermissivo não tem ainda a política como um fator muito importante para a reurbanização planetária. Provavelmente nos cursos intermissivos não tinha a disciplina ainda da política ou da parapolítica, porque ninguém fala de política. Eu quero ser político quando crescer. Ninguém fala, entendeu? Enfim, a gente começou a observar também a presença de intermissivistas trabalhando essa ideia da política e da parapolítica.
Então a gente viu que há a possibilidade da APROCIM também estar desenvolvendo um estágio para esses intermissivistas compreenderem melhor o avanço ou a abrangência do conceito de cidadania ou de para-urbanologia. Também a presença de extraterrestres. Eu até brinquei, o próximo congresso de para-urbanologia, nós vamos convidar para que vocês venham de fantasia de ET. Então entra um ET baixinho, um ET diferente, por quê? Porque acaba sendo um congraçamento dentro dos extraterrestres, que são as consciências que mais experiência têm em reurbanização. Eles já participaram da reurbanização de outros planetas. Então, eles são técnicos em para-urbanologia. Então, o congresso de para-urbanologia, afinal, acaba sendo um congraçamento do intra e do extrafísico. A satisfação de intra e extrafísico estar se conectando dentro dessa proposta de estudo, proposta séria, cosmoética, mental somática, de estudo da para-urbanologia. Bom, então, também dentro da APROCIM, como a gente comentou, o acolhimento às consciências recém-dessomadas, com patologias muito sérias, né? Então, a APROCIM também trabalha assistência nesse nível. A pessoa acabou de morrer, vem para a APROCIM receber assistência. Também processos de paracirurgias, a gente observou cirurgias espirituais acontecerem dentro da APROCIM, tá? Bom, então nós tivemos um primeiro resultado, que é um ciclo para-urbanológico de 12 anos, de 2003 a 2015, foi o tempo necessário para a gente observar a primeira reurbanização. E depois uma segunda reurbanização logo em seguida. Tá? Reurbanização 1, solução trabalhista. Em 2011, a Justiça depositou 5 milhões no Sindicato de Metalúrgico, pagando o primeiro lote de dívida, cerca de 1.300 créditos, 1.136 pessoas vivas e 162 falecidas. Então, essas falecidas provavelmente estavam assediando todo mundo ali, porque queriam o dinheiro dela. Oh, meu filho está precisando de dinheiro. Aquela coisa toda de consciência extrafísica, meio perturbada. Então, foi satisfeito, foi assistida. Tá? Então, esse desfecho positivo fez uma assistência trabalhista com os ex-empregados envolvidos, inclusive todos que já tinham morrido, né? O local onde foi a antiga fábrica da Vigorelli foi demolido e construído o Shopping Jundiaí. Também um prédio com um conjunto de escritórios, centros de compra, alimentação, lazer e assim por diante. Tá? Então, aonde era aquele ambiente estigmatizado, foi feita a primeira reurbanização intrafísica. O Dalton passou lá em frente, né, que a Virgínia falou. Lá, ele foi almoçar ontem lá. Ó, tá vendo? Reurbanizou a ponto dele ir almoçar. Veja que coisa, né? Então, vamos lá. Aqui também um aspecto da reurbanização intrafísica, do mesmo local. Tá? Então, no primeiro semestre de 2015, foi inaugurado a primeira unidade do Hotel Ibis e do Shopping Jundiaí, e o ciclo, junto com o shopping, e o ciclo para-urbanológico setorial aconteceu, então, durante todo esse período. 11 anos, gente, não é fácil, toda semana ali assistindo, jogando energia, trazendo consciência, fazendo assistência para a cirurgia, encaminhamento, para poder melhorar. Imagine o planeta Terra, como é um processo sério, um procedimento complexo, sério, né? Então está aqui todo o ambiente reurbanizado, tá? Então, nós comparamos aqui a reurbanização número 1, ó, como era, como é que ficou. Como era antes e como era hoje. O 2 é aquele do hotel. 2 é esse aqui, ó. Tá? Isso. Então,
nós completamos esse ciclo, o estudo do ciclo pararreumanológico desse setor holopensênico chamado Fábrica da Vigorelli, bairro da Vigorelli. Pegamos esse bairro, colocamos num laboratório, pesquisamos, criamos termos, setorização, bolsão, vetorização, para-administração e etc., para poder estudar e explicar essa reurbanização. Ok? Bom, então, aqui, a técnica energética pararreumanológica facilita a interassistência, tá? Para a sociedade de modo geral, através das chamadas oficinas da cidadania multidimensional, podendo contribuir, tá, com a completude do ciclo pararreumanológico de um determinado setor holopensênico ou do planeta. Quando se pensa na PROCIM planetária, se pensa na reurbanização planetária. Ok? E representa nada mais, nada menos do que o exercício consciente daquilo que você deve fazer mesmo, tá? Do chamado cidadão multidimensional ou cidadão cósmico, tá? Então, a gente enfatiza a necessidade do estudo, de se construir, de se pesquisar, de se ampliar novas técnicas interassistenciais planetárias. Então, a gente até brinca com essa colocação da ACIPEC, a gente estaria inaugurando a nova era, a era do irrompimento interassistencial planetário, onde as pessoas olham para o planeta com o olhar da interassistencialidade. Bom, então, a conclusão a gente já comentou, e a gente encerra aqui, então, esperando que vocês possam ter compreendido um pouco a natureza do trabalho da CIPEC, a seriedade, a postura científica, o comprometimento dentro dessas novas verpons, tá? Agradeço a presença. Quem tiver dúvidas, depois a gente na mesa responde as questões, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima apresentação. Falou!